Pai Adriano, podia-nos contar como é que foi o seu encontro com a Umbanda? Podemos sim. Antes de mais nada, muito obrigado, muita gratidão, muita honra poder estar aqui com vocês, em contato com esse trabalho incrível que é da Tupo. Eu confesso, né, conheci agora, eu já tinha tido algum contato, mas não tinha me aprofundado. E essa é a nossa Umbanda, né? É simples desse jeito, simples como o brado do caboclo, como o preto velho no toco. Eu venho de berço umbandista, eu nasci na Umbanda, né? Quando eu nasci, em 1970, eu tenho 52, minha mãe já era umbandista. E minha mãe, ela vem de uma Umbanda, com todo o respeito, uma Umbanda antiga, uma Umbanda popular, tradicional, aquela Umbanda pé no chão, de mediunidade inconsciente, a Umbanda que ela aprendia na raça, né? Aprendia ali por osmose mesmo, né? Uns com os outros, aprendia com a presença do guia espiritual. Eu brinco com isso, eu falo que minha mãe ela não tinha incorporação mediúnica, ela tinha possessão, né? Ela era tomada pelo guia espiritual. E assim foi, eu cresci vendo minha mãe trabalhando, né? Tanto em terreiro como em casa. Terreiros muito simples, muito pé no chão, a maioria deles em casa mesmo, no fundo das nossas casas, nas periferias, de um jeito até contido. E eu tenho, desde criança, né, o meu padrão mediúnico ele era de difícil compreensão para minha mãe. Eu via coisas que ninguém via, abraçava coisas que ninguém via, eu abraçando só eu, né? E minha mãe, como tinha essa mediunidade inconsciente, eu era muito cuidado pelos guias espirituais, né? E ela tinha muita dificuldade de lidar com isso, né? Entender assim, se era mediunidade, por que eu não apagava também? Por que eu não ficava inconsciente? E eu passei por tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, tudo que vocês imaginarem, né? E cresci vendo manifestações de caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, orixás, né? Nós sempre cultuamos os orixás básicos da nossa Umbanda, né? Pai Oxalá, Pai Ogum, Pai Oxóssi, Mãe Emanjá, Mãe Ansã, as festas na praia, né? As homenagens à Mãe Emanjá na praia, trabalhos de mata, né? E esse foi o meu encontro com a Umbanda. Mas eu tenho um segundo momento que eu acho que vale ressaltar. Na adolescência, eu me afastei da Umbanda. Eu me afastei porque eu não, eu queria respostas. Eu sou geminiano com ascendente em Virgem, então um mais um para mim é dois. Eu queria respostas, explicações para tudo. Eu queria entender por que se usa a guia no pescoço, o colar, né? Por que o atabaque? Por que bate-cabeça? Por que o banho de ervas, né? As nossas queridas ervas? Eu queria entender por que as coisas aconteciam desse jeito. E aí vem a adolescência, vem aquela fase da rebeldia, e me afastei, eu queria fazer outras coisas. E eu retorno para a Umbanda, depois já de casado, né? Retorno por aquela máxima que nós falamos por aqui, que é ou você vem pelo amor ou vem pela dor. E eu voltei pela dor, voltei pela necessidade, na busca de eu mesmo, e voltei longe da minha mãe, longe de toda aquela estrutura que me acompanhou ali de crescimento. Eu não queria ser o filho da Dona Elisa, eu queria ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que chegava lá e fazia o seu trabalho. Eu não queria carregar esse estigma da família, né? Mas não tem como fugir, não tem como. E eu voltei num ambiente religioso, num terreiro de Umbanda, exatamente igual ao da minha mãe, né? Com um padrão de pensamento igual ao da minha mãe, com pessoas iguais à minha mãe. E eu senti e percebi que era ali que eu tinha que aprender, ali que ia fluir
a minha natureza, né? E eu voltei com uma máxima: tudo que é digno de ser feito deve ser, no mínimo, bem feito. E eu entendi que eu tinha que estudar, eu precisava buscar. E esse meu contato com a espiritualidade de criança, ele foi diminuindo, ele foi ficando anestesiado. Eu fui perdendo essa conexão. E enquanto era criança, eu não tinha um diálogo com a espiritualidade, eu não tinha uma percepção de que aquilo era bom ou ruim, eu simplesmente via, sentia, eu participava ali do lado espiritual mesmo da coisa, né? E quando eu voltei, isso já estava diminuído, anestesiado, e eu queria, né? Queria que aquilo voltasse. E eu percebi que eu tinha que alimentar o meu conjunto de conhecimento para que isso, para que eu pudesse ter as respostas que eu queria, né? E fui em busca, eu fui procurar caminhos de doutrina, de teologia, e tem aquela máxima do André Luiz, né, na obra de Chico, Nosso Lar, né, que ele diz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece, ou quando o serviço está disponível, o servidor se mostra. E foi assim, eu aquietei, eu me condicionei a ficar quieto, caladinho no meu canto, né, e aprender. E naturalmente vieram as conexões. Eu conheci o trabalho do nosso saudoso pai Rubens Saraceni, né, o trabalho da teologia de Umbanda, do código de Umbanda, teologia de Umbanda. E esse trabalho, e eu fui em busca do pai Rubens, eu fui ao encontro dele, né? Tem uma história sobre isso também, né, do meu encontro com ele. E o trabalho trazido por pai Benedito de Aruanda, através da psicografia do pai Rubens, ele trouxe luz para aquilo que eu vivenciava, aquilo que para mim era natural. As coisas que eu via numa gira, por exemplo, uma vibração de manhã sã, eu via as médiuns incorporadas, né? Eu falei as médiuns porque não tinham, médiuns homens não podiam incorporar as mães orixás de jeito nenhum. E eu via aquelas luzes, aquelas vibrações, aquele colorido múltiplo, não só a cor vermelha, a cor coral, né? Aquele misto de vermelho com laranja. Eu via Manhã Sã vibrando azul, cor-de-rosa, amarelo, todas as cores. E quando eu falava isso né, de criança, minha mãe me levava no médico e falava: esse menino ele vê luzes coloridas, então eu tinha que tomar remédio para dormir. Tinha uma suspeita até de esquizofrenia, de eu ver tanta coisa, bom, enfim, né? E o pai Rubens, com a sua simplicidade, com o seu pé no chão, com o seu jeito tão humano de falar de Umbanda, trouxe para mim, trouxe um encantamento para minha alma, né? E esse conjunto que ele trouxe, o conjunto também da magia divina, eu conheci o pai Rubens um pouquinho antes da magia das sete chamas, e ele desmitificou, ele dissolveu muitos mitos que eu próprio não acreditava. Eu não achava que as coisas tinham que ser daquele jeito, que o guia sabe tudo. Os guias sabem tudo, mas eu entendia que eu era elo, que eu tinha que participar ali também com um conjunto de conhecimento, que eu tinha que entender o que estava acontecendo. E o tempo foi passando e eu percebi que essa é uma nova geração, né, de mediunidade, uma nova geração, é um novo olhar para a Umbanda. E o pai Rubens ele não veio destituir aquilo que estava instituído na Umbanda, ele veio trazer luz no caminho. Eu sou filho direto de pai Ronaldo Linares, né, o nosso decano da Umbanda. Se nós conhecemos a história de pai Zélio Fernandino de Moraes anunciando a Umbanda, né, em 15 de novembro de 1908, é através do meu pai Ronaldo Linares. E meu pai também contemporâneo, o pai Ronaldo contemporâneo da minha mãe, né? Minha mãe um pouco mais velha que o pai. E o pai Ronaldo, ele um jeito todo
particular, né, de lidar com a Umbanda, de lidar com os orixás, um jeito muito amoroso, um jeito característico dos filhos de Xangô, né, um jeito muito amoroso de lidar com a Umbanda. E essa mistura dessa Umbanda popular, tradicional, trazida por pai Ronaldo, a Umbanda que minha mãe praticava, e essa Umbanda um pouco mais técnica, um pouco mais explicativa, trazida por pai Rubens, desenhou aquilo que nós somos hoje. Né? Nós somos um terreiro que segue a linha teológica trazida por pai Rubens, e uma linha doutrinária que é a minha história com a minha mãe, minha história com o pai Ronaldo, minha história com o próprio pai Rubens, e minha história com a espiritualidade. Esse contato, essa relação com a espiritualidade, às vezes é muito difícil explicar isso, né? De falar assim, né? Falar assim, o mestre espiritual falou o quê? Ou então ele orientou o quê? Algumas pessoas não compreendem isso, falam assim, não, você tem uma conversa ali com a espiritualidade. Ela não é uma conversa, não sou eu que mando a mensagem de WhatsApp, ela é bilateral, eles me mostram aquilo que eu preciso no momento que eles entendem que seja útil, né? E é isso, é uma fluidez mesmo. Eu desenvolvi a minha mediunidade de incorporação na Umbanda, sim, longe da minha mãe, né? Nesse grupo que eu me liguei. Desenvolvi um relacionamento com os guias espirituais, com os pais caboclos, com os vovôs e vovós, com o povo da Bahia, marinheiros, boiadeiros, povo cigano, Exu, Pombagira, e de um jeito muito humano, né? Assim, nós procuramos fazer uma Umbanda com todo o misticismo que tem na Umbanda, mas com um relacionamento muito próximo. Tanto que a gente fala que aqui no terreno, né, que desenvolvimento mediúnico é relação de amizade e confiança. Desenvolver a mediunidade é desenvolver um relacionamento com a espiritualidade. E esse é um pouquinho da minha história, de como eu encontrei a Umbanda, como a Umbanda me encontrou, e como eu voltei para a Umbanda, né? Na próxima sexta-feira, dia 23 de setembro de 22, completam 15 anos de Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda. 15 anos de casa aberta, né? E nós procuramos fazer uma Umbanda simples, pé no chão, bom senso, participação. O médium é responsável pela comunicação, ele é responsável pela qualidade da mensagem, responsável por aquilo que está acontecendo, responsável por um banho, uma defumação que eventualmente o guia recomende. Né? Nós procuramos ali trabalhar de um jeito muito justo, no sentido de o oráculo da Umbanda é a mediunidade de incorporação, né? Nós não usamos outro oráculo. Então, nós temos muita responsabilidade por aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo colocado para o outro. Nossa casa ela tem uma tônica que é a cura, né? Eu acho que todo terreiro ele tem uma tônica própria, né? A Umbanda ela tem muitos fundamentos, né? E nós temos fundamentos particulares. Nosso fundamento particular é esse. Nós temos uma espinha dorsal que é a cura, os trabalhos com as ervas, e tudo isso veio vindo depois desse encontro, né? Lá com o pai Rubens, que se abriu todo um campo de trabalho, um leque de possibilidades mesmo, né? E eu penso não, é fato, né? Pai Rubens, ele é um dos grandes responsáveis para dizer até o principal responsável por todo esse trabalho, né? Por me incentivar a escrever, a abrir o terreiro, a colocar o pé num caminho particular, num caminho pessoal, né? De busca e de oferecer um pouco daquilo que a gente recebe. Simples desse jeito.
Muito bem, Pai Adriano. Muito bem. Você maravilhosamente encaixou aí duas perguntas. No fundo, era a primeira que era para falar das suas origens e a segunda que era para falar um pouquinho do trabalho do Templo Escola Ventos da Aruanda. Por isso Não, está ótimo. mas a segunda ainda se encaixa. É, ainda quer falar mais um O... pouquinho? Quero sim. Faça favor. O Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda é uma casa de formação, completa 15 anos agora, no 23 de setembro de 22. É uma casa de formação de médiums, sacerdotes, curimba, né, canto e toque, herveiros, magos de magia divina, mas acima de tudo uma casa de orientação de seres humanos um pouquinho melhores da sua condição humana, um pouco mais conhecedores de si mesmos e melhores entendedores da sua condição humana, do seu momento humano, né? Uma casa de orientação para que a gente busque cada vez mais consciência e humanismo. Eu vejo assim, né? Nós somos uma casa, um templo aberto ao público. Eu prezo muito por isso, nós prezamos muito por isso, né? A casa sempre não é uma casa exclusivamente uma casa de cursos, de formação, temos um trabalho de desenvolvimento mediúnico, formação de médiums, e o trabalho de atendimento ao público. Atendimento aberto, gratuito, toda sexta-feira, as pessoas vêm e são atendidas por ordem de chegada, não escolhem com quem passa, o corpo mediúnico todo preparado, né, para atender a todos. E é isso, esse é o Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda. Nosso pai espiritual, né, pai Caboclo Ventania, né, e nós ofertamos essa casa, quando abrimos, aos pais caboclos, né? Meu pai espiritual, meu mentor pessoal, né? E o pai nunca pediu para que fosse a casa dele, mas nós o convidamos, né? Falamos assim, pai, tu pode ser, né, o nosso guia, chefe principal, e o pai aceitou, e a única coisa que ele pediu é que não tivesse o nome direto dele. Nós queríamos colocar, né, Templo do pai Caboclo Ventania. Aí o pai falou, não, filho, quando nós dois não estivermos mais aqui, ele quis dizer eu e ele e eu, né? Que essa casa continue aberta e da mesma forma, com a mesma essência. Então, que ela tenha um nome que os próximos possam se assentar e dirigir, né? Se não da mesma forma, mas até melhor do que o que nós fizemos aqui até agora, né? Então, esse é o Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda. Sejam bem-vindos, esse é o nosso Obrigada. convidado. É Que lindo. lindo, que lindo, é muito lindo. Muito bem, então se calhar avançar para a terceira pergunta. Vamos lá, Miguel. Pai Adriano, de que forma o seu estudo das ervas, que resultou no livro Rituais com Ervas, Banho, Ervas e Defumações, foi importante para trazer coerência, estrutura e organização para o seu trabalho enquanto dirigente, médium e professor? Uma pergunta muito inteligente. O trabalho de ervas, ele nasce no chão de terreiro. Ele nasce dessa minha relação com a espiritualidade. Inclusive, eu preciso daqui a pouco pegar um livro aqui para a gente mostrar, né? Ele nasce dessa minha relação com a espiritualidade e ele surge nesse terreiro do qual eu voltei para a Umbanda durante os trabalhos de cura. Nós tínhamos lá a nossa dirigente, a mãe do terreiro. Nós tínhamos um pai, depois uma mãe do terreiro. E a mãe do terreiro, ela uma base formadora bastante católica, né? Bastante espírita. E nós fazíamos trabalhos de mesa branca, né? Trabalhos de mesa, de psicografia. E nesse trabalho de mesa, nós tínhamos a presença de um médico espiritual, né? O Dr. Herman. E ele vinha, encabeçava todo o trabalho, né? E eu trabalhava lá com uma entidade espiritual, um outro médico de cura,
E esse trabalho foi andando, foi crescendo até uma oportunidade que esse irmão espiritual, obrigado, ele se aproxima e avisa, ele fala, nós vamos mudar um pouco a tônica desse trabalho, né? Esse trabalho ele precisa estar mais próximo da frequência da Umbanda, que é esse chão. E vem um mestre espiritual, né? Se aproxima um mestre espiritual que depois, né? Eu não tenho como não me emocionar quando eu falo disso, né? Que depois eu descobri que era um dos mestres que me acompanhava desde criança, desde antes de eu estar aqui, né? O pai Arranca-Toco, o pai Caboclo Arranca-Toco, que ele trouxe todo um trabalho com as ervas. Ele avisou que eu deveria estudar. E assim, começou a me dar uma coisa. Vou falar de um jeito bem simples, tá, turma? Me deu uma coisa, uma vontade. Fica à vontade, fica à um vontade. Desejo de encontrar com as ervas. Era uma coisa assim que eu queria saber, entender, olhar, falar. Eu não queria mais largá-las. A Vanessa sabe muito bem o que eu estou falando. E quando eu comecei a perguntar para a espiritualidade, falou, o que é que nós vamos fazer? Né? Quem eu procuro? E o pai respondia assim, vai estudar. Ah, mas onde eu vou? Eu vou para o Nordeste, eu vou procurar os irmãos do Candomblé, que eu imaginava que tinham um conhecimento aprofundado. Ele falava, vai estudar. E ele repetiu esse vai estudar várias vezes, né? E eu fui estudar tudo o que eu pude. Eu não fiz, como eu falei, eu já estava no mundo corporativo, né? Minha formação é em sistemas, em tecnologia, e eu não tinha como buscar uma outra formação, por tempo, enfim. E eu fui fazer tudo o que eu pude, né? De fitoterapia, de jardinagem, paisagismo, fui tentar conhecer de tudo um pouco e encontrei bons mestres no caminho, um bom conhecimento técnico, né? O mestre Harry Lorenzi, né? Um engenheiro agrônomo de conhecimento mundial, muitos outros. E a partir daí eu percebi que quanto mais eu estudava de tudo um pouco, a espiritualidade encontrava em mim solo fértil, caminho para que esse conhecimento fluísse. Demorou um tempo para eu entender que eu era um polo dessa fluidez, né? Que através esse trabalho deveria fluir através de mim. Que é o encontro do dom, é o encontro da nossa casa, né? Daquilo que nós somos. Eu relutei um tempo assim para me dedicar a esse trabalho. Eu achava que eu ia conseguir fazer em paralelo ao meu trabalho profissional. E aí tudo começou a converger para que eu me dedicasse às ervas, né? Eu passei por diversas perdas, né? De sociedade, enfim, passei por uma infinidade de problemas e tive que vencer essas barreiras, né? E olhar para as ervas e falar, essa é minha casa, esse é meu mundo. E o trabalho, mesmo ele nascendo no chão do terreiro, eu reconhecendo esses mestres, pais, caboclos, pretos velhos, como os conhecedores das ervas, mestres e mestras, né? Ele não se limita a Umbanda. Nós chamamos o nosso trabalho hoje de caminhos de magia natural, porque ele se aplica a Umbanda, ao xamanismo, aos candomblés, a toda pessoa que queira conhecer um pouco mais, que queira fazer o seu próprio banho, a sua própria defumação, o seu bate-folhas. Na Umbanda, ele terá a tônica religiosa, no xamanismo terá a tônica do ritual. E em cada lugar ele se encaixa, porque ele é de todos nós, né? É uma forma muito, muito simples de se ver a erva, né? E isso veio também ao encontro da minha busca na Umbanda. Do mesmo jeito que eu queria saber por que se usava o colar, por que se batia a cabeça, eu queria saber o que leva uma arruda a ser uma erva de limpeza. Falou, o que leva, o que fez com que alguém um dia pegasse
um ramo, uma folha, né, um galinho de arruda, e falasse: essa erva é uma erva de limpeza. E a minha pergunta era essa: ela limpa o quê? Ela faz o quê? Por que ela me beneficia? E por que tem tanto mito? Eu era levado em espírito para ver algumas coisas do lado espiritual, e eu via as coisas muito simples, sabe? Eu não via discriminação entre religiões, eu não via ninguém dizendo não pode usar na cabeça, não via ninguém dizendo isso aqui é exclusividade da matriz africana. Eu via todo mundo usando a erva e se servindo, se beneficiando, né, do elemento vegetal de um jeito muito simples, muito natural. Bastava se dirigir a ele com respeito, com bom senso. E era isso, era essa ideia que tinha que ser trazida para cá. E começou assim, a gente falando de banho, defumação, benzimento de um jeito muito simples. E o conhecimento ele foi aumentando, ele foi chegando até a gente conseguir olhar para a erva e falar de faixas frequenciais, da energia vegetal de um jeito um pouco mais técnico, um pouco mais científico, né? Nós sabemos, eu sei, nós sabemos que esse trabalho ele terá uma tônica diferente daqui a, sei lá, mais ou menos uns 30 anos, quando nós tivermos aparelhos já numa outra dimensão da eletrônica, né? A nossa eletrônica hoje ele ainda é limitada para aquilo que os nossos olhos podem ver, né? Nós somos limitados pela incidência de luz na nossa retina, e nós só enxergamos aquilo que compete ao nosso sistema visual, né? Ao nosso globo ocular. Nós não temos aparelhos de medição, mesmo todos os espectrômetros, enfim, e tudo que a tecnologia nos oferece, ainda não temos e não teremos aí nas próximas 2 décadas, no mínimo, algo que comprove aquilo que a gente fala. Então, nós temos que recorrer à ciência para comprovar pela amostragem. Se eu falar assim, de cada 100 pessoas que tomam banho de arruda, banho com arruda, né, seja exclusivamente com arruda ou com arruda composta, nós temos 85 pessoas que terão o mesmo resultado. Então, esse trabalho, ele trouxe, ele fundamenta na Umbanda, né, um jeito também bastante particular de se trabalhar com ervas, e ele alinhava o trabalho do herveiro, né? Surge ali o herveiro, né? Na época a gente usava o termo, né, o herveiro da Jurema. Isso foi um apelido que o próprio pai Rubens usava, né? O pai Rubens falava, o Adriano Herveiro, e outros amigos ali, herveiro, e como eu sempre falei bastante da Jurema, ficou ali o herveiro da Jurema, né? E hoje, inclusive nas novas edições do livro, né, nós adotamos o nome, né, o herveiro, Adriano Camargo Herveiro, né? E quando a gente fala essa edição não tem o herveiro ainda, mas é o herveiro. Essa é a nossa Bíblia. Depois eu quero enviar para vocês. As novas edições têm só pequenas correções e uma qualidade um pouco melhor. Nós vamos fazer a 11ª, estamos na 10ª edição já. Parabéns! Nós vamos para a 11ª agora, a 10ª edição já está esgotando. E enfim, quando o irmão pergunta, fala como isso fundamentou, né, a própria prática sacerdotal, a prática como dirigente, eu digo assim, a erva, o uso das ervas, entre outras coisas, nos ensinou bastante sobre fundamento. E nós estamos falando para o jornal Fundamento, né? A gente fala assim, as ervas são um fundamento da Umbanda, mas o uso da erva é um fundamento particular. O banho é um fundamento da Umbanda, mas a forma de fazer um banho é um fundamento particular. A defumação, idem. O bate-folhas, idem. O amaci, sem dúvida nenhuma,
da mesma forma. Cada terreiro tem o seu jeito, a sua tônica, a sua potência do uso das ervas. Todas giram em torno da mesma espinha dorsal. Ervas de limpeza, ervas de equilíbrio, ervas propiciatórias de campos muito bem definidos, né? Nós temos aqui um exemplo da arruda como uma erva de limpeza, eu mostrei agora há pouco o alecrim como uma erva de equilíbrio, né? E algumas outras que nós podemos citar, a malva, por exemplo, a malva rosa, o gerânio, como uma erva bem feminina, a folha do café como uma erva bem masculina, e assim por diante, né? E isso ajudou bastante naquilo que é o desenho do Ventos de Aruanda. Os nossos trabalhos, além dos trabalhos espirituais, os trabalhos religiosos, né, com incorporação mediúnica, nós temos também os trabalhos de cura, a formação do que nós chamamos o trabalhador de Jurema. O trabalhador de Jurema é alguém que cumpre lá os 6 meses de curso de ervas e se habilita a fazer atendimentos nas esteiras de cura. A aplicação dos passes curadores, esse trabalho ele não é um trabalho de incorporação, somos nós, os trabalhadores, que atendemos. Mas ele é um trabalho todo alicerçado ali pelo plano espiritual, né? Ele está fundamentado no plano espiritual. Somos amparados pelos mestres e mestras e temos o amparo do chão religioso. Então, os anos foram passando e a ideia é exatamente essa, né? Que cada terreiro tem a sua tônica, como eu falei, né? Algumas casas são um pouco mais voltadas para a demanda, né? Para o corte de demandas, para a aplicação do próprio conhecimento, e nós somos uma casa cuja espinha dorsal é a cura. Eu sou filho de pai Xangô, muita gente fala assim, o herveiro é filho de Oxóssi, né? Filho de Oxóssi. Eu sou filho de pai Xangô e mãe Oxum. E eu falo que a nossa casa é uma casa de busca de equilíbrio, né? Equilíbrio entre o sagrado e o profano, o divino e o humano, né? A aplicação daquilo que nós aprendemos no chão de terreiro, na nossa vida cotidiana, né? E o banho de ervas, a defumação, ela pode ser feita por todas as pessoas, né? Basta que a gente se conduza com pequenas regras. As regras nos protegem, né? Muita gente, nesses últimos tempos agora, né, tratam e trabalham bastante para quebrar regras. Eu sempre fui um rebelde, né? Se eu não fosse um rebelde, eu não estaria aqui. Mas eu entendo tanto que essa rebeldia precisava de equilíbrio lá atrás. Como filho de Xangô, a minha busca pessoal era o equilíbrio, né? Então, não, a ideia não é quebrar regras, não é desdizer o que os outros disseram. É a gente trazer coerência, pé no chão, confiança naquilo que desde a minha mãe, os antecessores da minha mãe, dos nossos antepassados fizeram, né? Minha mãe, ela tinha lá a tesourinha antiga dela, a faquinha, aquela faquinha velha que ela ia lá no quintal e pegava as ervas lá e colocava dentro da panela e preparava o banho. Hoje nós podemos olhar para erva a erva e falar, eu posso fazer uma boa combinação, eu entendo que eu posso ter ali 2, 3 ervas que me competem a limpeza, e eu posso ter 2, 3, 4 ervas que me competem o equilíbrio, e essa combinação me resultam lá nas 7 ervas, nas 5 ervas, né, num composto que vai me levar a um benefício X, Y, Z, um benefício determinado. É essa a ideia, né? Não fazer por fazer, fazer porque o outro faz e simplesmente copiando, falar, por que você toma esse banho? Ah, porque minha mãe tomava, porque a mãe da minha mãe tomava, e é bom, e vamos continuar assim que é bom. Desse jeito, nós temos uma infinidade de mitos, né? Ó pai, Adriano, e porquê 5 e 7 e não 6 e 4? Então, é possível, a gente fala número ímpar, justamente eu falei 7 e 5, por causa do senso comum. O senso comum, ele diz assim, nós estamos aqui conversando e eu tenho oportunidade de dizer que nós podemos usar 2, podemos usar 4, podemos usar 6,
Mas quando, por exemplo, eu escrevo num veículo, num jornal, eu dou uma entrevista, e eu falo assim, vamos fazer um banho de 6 ervas. Quem pegar só aquele corte, né? Hoje os cortes estão na moda, né? O corte do podcast está na moda. Ele pegar só aquele corte e fala assim, nossa, o pai Adriano está ensinando o banho de 6 ervas, está faltando alguma coisa. A pessoa precisa estar contextualizada para entender que não é o número de ervas, mas a função de cada uma que vai se completar. E o número 7 é um número mágico, é um número místico que acompanha toda a nossa história. Aparece na Bíblia e em todos os livros sagrados, né? Então, a espiritualidade nos ensina assim, né? Aquilo que é bom e funciona, mantenha para que todos compreendam, para que as pessoas possam ter um entendimento e no nível que estejam. Então, para os estudiosos, para quem quer colocar o pé no caminho e aprender um pouco mais, nós começamos o banho com uma erva. Né? Uma erva, depois aumentamos para 2 ervas, vamos combinar, depois para 3, depois para 4, até a gente chegar nas nossas 7 ervas. E entender que nós podemos fazer um banho de 21 ervas. Mas será que eu preciso de um banho de 21 ervas? Né? Com certeza não preciso. Eu posso me beneficiar com o uso de 2, 3, 4. Então a pergunta da Mary é bastante competente, né? Por que não? Porque sim, no entanto, a gente não consegue colocar isso de uma forma muito simples de explicação. Para que a gente compreenda isso, é importante a gente entender que cada erva tem um conjunto de funções. Né? A arruda, eu posso dizer assim, qual a função básica da arruda? Limpeza. Limpeza de quê? Limpeza de larvas, miasmas, acúmulos energéticos, magnéticos, vibratórios, espirituais negativos. É uma compreensão simples? Não, não é. Então, se eu falar assim, é uma erva de limpeza e descarrego, a maioria das pessoas vai entender. Certo. Mas para nós eu posso dizer assim, é uma erva que tem essa característica, a capacidade de rastrear, localizar larvas, miasmas, acúmulos energéticos, magnéticos, vibratórios, espirituais negativos e quebrá-los, anulá-los, esgotá-los e esterilizá-los de tal forma que eles não se reagrupem mais nem amparados por uma inteligência. Se nós falarmos isso num ambiente comum de terreiro, ou simplesmente escrever, ele vai ficar muito difícil compreensão. Né? Eu posso olhar para a Ruda e falar assim, a Ruda ela carrega, além da vibração original, que é o vegetal, ela é qualificada pelo elemento fogo, ela é qualificada pelo fator ígneo. Sendo qualificada pelo fator ígneo, eu posso associar a Ruda a toda e qualquer divindade também ligada ao fator ígneo. Então, para nós, a Ruda é uma erva também de Pai Xangô. Por que também? Porque quem segue a linha teológica trazida pelo Pai Rubens, ela é uma erva de mãe Oroiná e Guritá. Né? Se eu pensar Sim. em Pai Ogum como guardião do fogo, né, como o guardião dos mistérios do fogo, a ele atribuímos a forja, a Ruda também está associada a Pai Ogum. Se a gente pensar como Mãe Ansã, o ar em movimento, é o ar que alimenta o fogo ou que o desalimenta, ela também está associada a Mãe Ansã. Se a gente pensar em Exu, mistério, né? Não Exu específico, Exu e Pombagira, mistério, como os guardiões dos aspectos negativos dos elementos, nós vamos encontrar aqui também funções ligadas a Exu e Pombagira. Então, olha quantos orixás eu falei. Agora, vamos esquecer o aspecto orixá, vamos pensar, de repente, no tarô. Né? Se eu pensar no tarô, eu tenho arcanos maiores também ligados ao elemento fogo. Eu poderia falar do sol, poderia falar do imperador. Né? No tarô não é minha praia, só estou dando um exemplo. Né? Então, eu poderia falar assim, olha, se alguém tem uma deficiência neste elemento e um bom tarólogo, um bom oraculista, que tiver uma visão de magia natural, olhar para aquela abertura ali do oráculo e falar assim, a pessoa que está se consultando comigo, ela tem uma deficiência neste grau elemental, eu posso associar a Ruda, de repente, ao tratamento dessa pessoa. Então, para a gente compreender a profundidade que esse trabalho tem, né?
Não é simplesmente a gente identificar a erva e falar essa aqui é a erva desse orixá, a gente vai usar no momento de trabalhar a força desse orixá. Vai além disso, vai numa compreensão energética, magnética, vibratória mesmo, né? Elemental. Falei demais, né? Não falou. Por isso é que a gente vê muitas vezes as ervas associadas a vários orixás, não é? Não vê só associada a um. E às vezes perguntam, então a arruda afinal é de Xangô ou é de Ogum? Não é? Claro. Exato. Aí tem uma máxima, né, que a gente aprende com a espiritualidade. Não tem nada mais errado do que achar que o outro está errado. A identificação que o outro fez, ela é particular. Ela respeita o momento do outro. De repente, a forma com que ele olhou para a arruda, a vibração que ele viu, que percebeu, né, e sentiu, é a vibração que está ali falando Ogum, né? Talvez ele tenha percebido essa vibração com um pouco mais de velocidade e movimento, ele vai encontrar Yansan. Para aquele que vai olhar aqui e falar assim, não, a Arruda é um poderoso anulador de magias negativas, ele vai encontrar Exu. E assim por diante, né? Isso acontece com as ervas que nós classificamos como quentes ou agressivas, e as ervas equilibradoras. As equilibradoras, elas têm um leque maior ainda do que esse. Essa acho que é a erva favorita da Vanessa, é o alecrim. O alecrim. Aliás, temos muito alecrim em Portugal, né? Muito. E de várias qualidades. Uhum, é isso. E nos inveja, me permitam uma pontinha de inveja. Aliás, aqui eu só tenho... Eu acho que eu tenho um outro tipo de lavanda. Alfazema. Sim, alfazema. Também temos várias qualidades de alfazema. De alfazema. E eu conto para a turma aqui, eu falo assim, e aqui no Brasil tem uma briga em relação a isso, né? O que é alfazema, o que é lavanda? Eu falo assim, alfazema é o nome português da lavanda, é o nome que se fala em Portugal, e as pessoas às vezes não entendem isso, né? Mas essa é a lavanda, essa alfazema? Não, nós temos vários tipos de lavanda. E eu sei que em Portugal é bastante rico, né? As ervas do Mediterrâneo, né? Aqui nós temos o lavandário, nós temos um lavandário no Rio Grande do Sul, né, no estado aqui da nossa região sul, e temos um lavandário próximo da gente aqui em São Paulo. E lá nós temos não chega a 10 tipos de lavanda, né, uns 10, se passava 12 no máximo. E todas muito parecidas, né? E nem todas tão floridas quanto as lavandas de Portugal. Roxo, é o roxo. No entanto, aqui não encontro uma arruda como essa que nos mostrou aí. Exatamente. E mamona também não, né? Não. Mamona também não. Pinhão roxo. Pois é. Há muita coisa que não se encontra. Sabe que há uns anos atrás nós tivemos a oportunidade de ter uns amigos portugueses aqui nos visitando, e eu tinha até sugerido, né, para eles, falou assim, façam um compêndio, um levantamento das ervas que vocês têm aí, e vamos fazer algumas identificações a 4 mãos, né, para que a gente tenha um trabalho voltado aí para a realidade de vocês, né? Porque não adianta eu chegar aqui e falar, olha, você tem que usar a folha do fumo, a folha do peregum roxo, a folha da mamona. Esse vai olhar e falar, não tenho, né? Eu fiz um trabalho assim com irmãos da Austrália. Esse trabalho é interessante, é muito interessante. E da Irlanda também, de Perth, na Austrália, e na Irlanda eles estavam em Dublin. E na Irlanda me surpreendeu, porque não tem erva. Eu falei, não pode ser. Eles me falaram, não tem erva aromática aqui. Quando encontra, é tudo muito caro. Aí eu entrei no Google, no Street View, e falei, deixa eu passear em Dublin. Não pode ser. É muita pedra, não é? É muita pedra, parece que eles estão no meio de um deserto. E em volta deles é tudo muito árido. É árido, né? E eu fiquei surpreendido com isso. Espero ter respondido, Luiz Miguel. Muito bem, Fai. Muito obrigado. Bem, se calhar avançava para a próxima pergunta. Eu vou confessar, eu gosto muito do seu caráter também universalista. Falar para toda a gente das ervas, o seu amor em comunicar essa sabedoria maravilhosa do reino vegetal. Para mim é encantador vê-lo falar. É mesmo uma pessoa que ama aquilo que faz e que transmite muito amor quando fala.
Então, eu vê-lo falar das ervas, para mim, é encantador e gosto como que coloca sempre também as coisas no caráter sempre universalista. E acho que é uma tendência que também ajuda a Umbanda a sair do seu quintal e ir partilhar conhecimento com os outros e não ficarmos fechados em nós mesmos, vá. Então eu queria falar aqui também na próxima pergunta de projetos, dois projetos onde eu vejo muito, no fundo. Um, conheci há pouco tempo, mas passei a acompanhar, que era na TV Gazeta. Outro no YouTube, nos cursos da EAD, principalmente, claro, seja nos clipes, seja nas aulas gratuitas que eles ainda vão disponibilizando e vou vendo. Então eu queria saber E como as é que. lives no Instagram também que vai Pronto, fazendo. eu como não tenho Instagram, mas pronto, não me acompanho Tens aí. que ter para ver, tens que ter para ver. Eu sei. Então queria saber como é que esses projetos, um bocado fora da Umbanda, ou até que falam para além da Umbanda, não é? Falam também um público mais generalizado, mais universalista, são importantes para você passar ao mesmo tempo que passa o seu conhecimento. De que forma é que você encontra aí um meio para passar o conhecimento e já agora qual o retorno, qual a reação que tem do público que o assiste, das pessoas que o ouvem, que são um bocado fora da Umbanda, falemos assim. Muito bom, muito boa pergunta. É assim, o trabalho na plataforma Umbanda EAD, ele foi o primeiro, né? Ele foi a primeira oportunidade que nós tivemos de falar fora de terreiro e na telinha, né? O nosso irmão lá, o Rodrigo Queiroz, responsável pelo Umbanda EAD, ele é um ariano, filho de Ogum, que dá um pontapé inicial numa infinidade de coisas. Eu brinco muito com ele. Ele é meu irmãozão, eu conheço ele desde menino e eu brinco com ele. Eu falo, Rodrigo, tu é marqueteiro, Rodrigo. Mas ele é essa peça fundamental necessária e foi lá atrás e é ainda para que esse conhecimento ultrapasse fronteiras. Na plataforma Umbanda EAD, eu sempre, até pelo nome, pela tônica da plataforma, eu procuro aliar esse conhecimento ao universo da Umbanda, mas a todas as Umbandas, não só a linha umbandista que nós seguimos, a linha teológica e doutrinária, mas desde a Umbanda esotérica, a Umbanda branca, a Umbanda xamânica, todas as Umbandas, enfim. Porque a erva não cresce só no nosso quintal, cresce no quintal de todo mundo. E a partir desse trabalho, e lá nos anos 2000, o Jornal de Umbanda Sagrada, as oportunidades que eu tive de escrever em alguns veículos, o Jornal Aldeia de Caboclos, de ser colunista fixo, nos anos... Quando foi em 2010 eu tive a oportunidade de a primeira vez na TV aberta, né? Eu fui na TV Gazeta, no programa Mulheres, e fui no SBT. Eles vieram fazer uma matéria aqui no nosso jardim. E essas oportunidades, nessas oportunidades, sempre vinha a informação assim: você não pode ser segmentado. Você tem que falar para o público de modo geral. E para mim era uma dificuldade. Como é que eu vou falar fora da Umbanda? Eu sou um bandista. Como é que eu vou falar de banho e defumação fora da Umbanda? Então eu fui convidado a desenvolver esse universalismo para poder falar com todos os públicos, né? Para poder sair da caixinha, do quadrado religioso. E eu já tinha oportunidade de falar para outros meios por causa da minha pesquisa com ervas, né? Eu não sou daimista, mas eu falo nas igrejas de Santo Daime, para os grupos xamânicos, para os praticantes, né, do xamanismo com as medicinas da floresta, com a ayahuasca, os rapés, enfim. E é uma linguagem diferente, não dá para a gente impor, falar assim, olha, você tem que cultuar desta forma. Então, falar... a primeira coisa foi entender como a erva funcionava fora do ambiente religioso, né? Como funcionava para a pessoa não religiosa.
é o benzimento com a reza católica, e aí foi. O segundo passo foi colocar isso de uma forma natural. Natural, assim, eu não preciso me despir do umbandista para falar para o não umbandista. E eu não preciso que o não umbandista ele se converta para que ele possa fazer algo, né? E eu percebo que a maior parte das pessoas se sente muito à vontade com isso. E fala assim, poxa, nós aqui não usamos o termo pai de santo, né? Nós usamos o termo sacerdote. Eu falo assim, o sacerdote de Umbanda, ele não está me convidando para ser umbandista. Ele é sacerdote de Umbanda, mas ele não está dizendo que eu tenho que me converter, que eu tenho que ir lá para a Umbanda dele para poder fazer o banho. Ele está me deixando à vontade onde eu estou. Ele está trazendo a Umbanda aqui onde eu estou de um jeito simples, né? Um exemplo disso, colocando uma vírgula, abrindo um parênteses, né? São as flores que a gente leva para Mãe Iemanjá no Réveillon, na virada do ano, né? É só um umbandista que leva? Não, mas é uma prática que vem da nossa Umbanda. Mas quando eu falo para as pessoas, pegue pétalas de rosas, só as pétalas, não deixa o cabo da rosa com o espinho, principalmente, pega só pétalas de rosas, coloque na palma das suas mãos, vá até a beira da praia. Se você não souber o que rezar, respire profundo e fale, em nome de Deus, meu divino Pai Criador, minha Mãe Natureza, eu peço as bênçãos da Mãe das Águas, da Mãe da Vida, e deixa aquela onda vir e levar as pétalas que estão na sua mão. Se de repente você conhece, um dia já foi num terreiro e escutou alguém cantando para a Mãe Iemanjá e lembra daquele refrão, né? Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Vá lá e se você só sabe isso, cante só isso. Mas faça o melhor que o teu coração puder oferecer, né? Vá lá, respire, se desligue do mundo externo, do mundo profano e permita-se um momento de sagrado. E a maioria das pessoas que tinham restrições, assim, de falar, pô, eu tenho que desenvolver minha virgindade, eu tenho que pôr branco, eu tenho que pôr o pé no chão do terreiro, eu tenho que acabar com a minha vida para ir para Umbanda, as pessoas acabavam vindo, sim, para Umbanda, mas por esse caminho de simplicidade. Entendendo que Mãe Iemanjá faz mais parte da vida dela do que ela imagina. Entendendo que o banho e a defumação faz mais parte da vida dela do que ela imagina ser Umbanda, né? Que um chá pode ser algo sagrado e consagrado. Então, o caminho foi esse, Miguel, Mary, Vanessa, e todos os irmãos que estão nos vendo, né? Que nos verão. Não tinha muito segredo, não tinha um plano. Isso não veio ao encontro de um plano, um script, né? Assim, nós planejamos isso, foi acontecendo naturalmente. A própria espiritualidade desenhou isso e foi conduzindo. E o que eu posso dizer, isso serve também, né, para a prática mediúnica. Quando eu falo de desenvolvimento da relação, né, de amizade e confiança, é isso. Eu me relacionar com esses mestres e mestras espirituais de um jeito ali um pouco mais próximo, um pouco mais natural, fez com que a fluidez fosse natural e com que eu aprendesse também com aquilo que eu estivesse falando. Né? Quantas vezes eu não simplesmente relaxava e permitia que eles atuassem na minha mente, no meu coração, e aquilo fosse fluindo. E conforme ia fluindo, eu também ia aprendendo. Né? E é um trabalho de 22 anos. Né? A primeira aula fora de casa que eu dei foi no ano 2000. Então, ontem, na aula de sacerdócio, eu estava comentando sobre isso. Eu falei assim, os 5 primeiros anos eu falei muita besteira. Eu fiz muita bobagem. Eu identifiquei muita erva errada. Eu falei muita coisa que depois eu tive que desdizer, né? Eu tive que retificar. Os outros 5 anos foram anos de ajuste. E esses últimos 10 anos foram os anos de fundamentação daquilo. Então, eu posso dizer que os primeiros 10 anos foram anos de muito aprendizado. Agora continua o aprendizado, mas agora esse aprendizado de 10 anos ele se expandiu. O livro foi lançado em 2012, né? Rituais com ervas, banhos, defumações e benzimentos.
E a gente espera lançar o próximo em breve. E quem sabe não conseguimos ir fazer um lançamento em Portugal, né? Quem sabe nós tínhamos antes da pandemia um contato com um irmão aí de Portugal, de uma livraria, eu não lembro, ele era de Porto, e tinha um Sendra. convite, tinha eu não lembro quem que era, que loja que era, não lembro. Do Porto, deve ser a Sendra. E ele, nós estávamos nos movimentando para ir a Portugal. Aí veio a pandemia, ficamos esses 2 anos. Eu não sei nem como está o irmão lá, né? Eu sei que nós nos falamos ainda no primeiro ano, depois perdemos um pouco o contato. Mas voltando à pergunta do Miguel, toda essa mídia, né? Todo esse trabalho aí da televisão, do YouTube, ele serviu e serve, né, para levar para todas as pessoas um pouquinho desse conhecimento e não restringi-lo ao chão de terreiro, né? Para os umbandistas e não umbandistas. Mas tem uma coisa que eu acho importante dizer, né? A minha religião é Umbanda. Eu sou um umbandista. É a minha escolha religiosa e é onde eu exerço o meu dom mediúnico, né? E a Umbanda, ela é linda, ela é incrível e ela tem tudo que a gente precisa. Eu vejo, infelizmente, hoje, alguns sacerdotes de Umbanda buscando elementos em outras religiões para justificar aquilo que ele faz, buscando outras e outras e outras iniciações sem trabalhar com aquilo que ele já tem na mão, né? E eu penso que se eu não tivesse olhado para o caboclo, a Vanessa falou descendente de índios, né? Se eu não tivesse olhado para o caboclo, para o preto velho e falar assim, quanto conhecimento tem ali, é inesgotável. Cada manifestação de um guia espiritual é um manancial de oportunidade que a gente tem de aprender, é inesgotável. Então eu posso conhecer sim outras coisas, devemos conhecer. Minha mãe vinha daquela Umbanda mais católica, cristã, né? Eu sou afilhado de São Benedito, eu tenho São Benedito, eu sou devoto de São Francisco e não vejo problema nenhum com isso. Mas aqui no terreiro eu tenho uma referência. Minha mãe vinha daquela Umbanda mais antiga e tinha referências ao Candomblé Angola, ao Candomblé, vem da geração dela, né? Eu tenho essas referências, mas eu não preciso colocá-las como uma regra para que a Umbanda exista e funcione. Por isso que eu falo que o trabalho do pai Rubens, ele trouxe coerência e pé no chão. Porque eu falava isso para o pai, né? Desde o começo, eu falava, o meu jeito de falar, de filho falar com o pai, eu falava, Rubão, eu chamava de Rubão. Eu falava, Rubão, você não me fez um bandista, você me deu todos os motivos para eu continuar um bandista. E muito orgulho de ter estudado com esse pai, muito, muito mesmo. Muito. E nós tivemos a oportunidade de o conhecer e de estar com ele e de o entrevistar. Nossa, que lindo isso. Foi. Que lindo. Eu imagino que... E o nosso sacerdote, o nosso pai, também teve a oportunidade de estar com ele aí no Brasil. E nós fizemos na altura, sim, nós fizemos na altura uma homenagem no nosso jornal. Fizemos uma edição dedicada a ele. Depois, se quiser ver lá no nosso site, o site é www.atube.com, nós temos lá as edições todas e tem uma particularmente dedicada a ele. Uhum. Eu entrei hoje para dar uma olhada lá. Depois eu vou navegar, vou esmiuçar o site, as edições. Achei incrível, incrível. Então é isso, Miguel, Mari e Vanessa, é bem simples desse jeito, né? A internet veio nos ajudar. E uma coisa que o pai Rubens falava, né? Ele falava assim, pai Rubens, filho de Iemanjá, né? Iemanjá, mãe da geração, ele falava... E a natureza dele em Oxalá é a natureza da novidade, né? Da inovação também, né? E ele falava, o que eu puder fazer para levar a Umbanda, eu farei.
O pai Rubens falava isso. Eu acho que você manter as suas raízes, as suas origens, só fortalece, né? Quem não honra as suas origens não fortalece as suas raízes. Ou pior, apodrece as suas raízes, né? Então, manter as origens não quer dizer que a gente não possa inovar, que eu não possa falar na internet, mas eu sempre vou falar desse mesmo jeitinho. Eu vou contar a história da minha mãe, eu vou contar... Se a gente tiver uma aula prática, eu vou pegar a bacia com água aqui e vou falar, olha, a gente quina a erva desse jeito, a gente põe na cabeça desse jeito, a gente fala desse jeito, é assim, né? Sem muita coisa. Às vezes eu brigo com o Rodrigo, eu falo, Rodrigo, tu é um marqueteiro, Rodrigo, deixa eu falar de erva desse jeito, pé no chão, né? Sem muita superprodução, né? A gente não precisa, né? É isso. Espero ter respondido. Adorei, eu gosto disso. Muito bem, pai Adriano, a última pergunta. Já falou um pouquinho, no fundo, esta pergunta vai de encontro aos projetos futuros que está a desenvolver, nomeadamente o segundo volume do livro, Rituais com Ervas, a Herveirança, ou outros que queira falar também, que acho importante referir. O projeto principal agora é o lançamento do segundo volume, Rituais com Ervas 2, o livro da Herveirança. Os cursos, eles continuam os mesmos, né? Numa plataforma Band EAD, tem um curso online, está aberto e disponível lá para todos que queiram entrar a qualquer época. De tempo em tempo nós fazemos o relançamento, mas é o mesmo curso, né? E a cada 2 anos nós fazemos uma regravação dos cursos. A pandemia nos ensinou a trabalhar online, né? Eu sempre tive muita resistência com isso. Mesmo eu vindo da tecnologia, eu sempre resisti muito. E a pandemia nos ensinou isso, né? As lives, essa disponibilidade. E nos trouxe valiosos amigos, né? Desse trabalho também. E esse ano, a partir de março desse ano, eu me rendi um pouco mais à tecnologia. Me rendi ao Instagram, Miguel. Eu também não, eu confesso, ainda não gosto muito do Instagram, né? Eu prefiro o Facebook. O pessoal mesmo falando que é coisa de Facebook é rede de velho. Eu acho que o Facebook foi assim que eu me rendi ao Instagram. Quando me disseram isso, eu mudei logo. Eu me rendi. Então vamos ser jovens. Não. Eu vim para o Instagram, mas assim, meio forçado. E hoje eu tenho uma equipe, uma pequena equipe de colaboradores, né? Eu tenho uma empresa que me ajuda com isso, porque eu não tenho tempo de fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. E hoje a ideia é que a gente produza conteúdo aberto, gratuito, onde as pessoas possam vir e navegar e se servir. Não é a busca por likes, não é a busca por seguidores. A ideia é que a gente leve um pouquinho disso por onde a gente passar. E quem passar tem experiência. Vai lá ver o que eu estou falando lá embaixo da árvore. E assim, a minha natureza é a natureza do comunicador, né? Então, é uma questão de aprender, de pegar, né, o celular e passear num lugar e falar, opa, eu sou Adriano Camargo Herveiro, eu estou aqui embaixo da Aroeira, e falar um pouco da Aroeira. Era isso, eram coisas assim. E essa turma que veio trabalhar com a gente, que eu me conectei, tem me ajudado bastante a me mostrar que eu não preciso mudar quem eu sou para fazer diferente. E esse eu acho que era o meu principal medo, né? Eu tenho que ter uma postura de rede, uma postura de youtuber, de tiktoker. Não. Eu posso fazer do jeitinho que eu faço e eles falam assim, faz aí, grava e manda pra gente que a gente se vira para colocar lá, né? E nós ainda estamos num aprendizado disso, né? Estamos nos adaptando, eles estão aprendendo um pouco com a minha linguagem para escrever de um jeito um pouco mais próximo com aquilo que eu falo, né? Eles ainda apanham um pouco com isso, com alguns termos
Aqui no Brasil a gente fala caipira, né? O termo caipira, o que é? O termo do pé no chão, né? O jeito regional de falar. Eu sou de São Bernardo tem sotaque, né? Falo, nós vai, nós volta, nós fica, nós entorta. E nós cá percebe. Percebe, né? Nós percebe. Mas se a gente ficar falando aqui mais 1 hora, eu vou estar falando nós cá percebe também, viu? Mas é muito bom. Essa troca é muito boa, é incrível, nos enriquece demais. Eu estou me policiando, inclusive a mãe André, ela tá na outra sala aqui, daqui a pouco eu ver se ela desce aqui para dar um oi. E ela sempre falou para mim, falou assim, fala um pouco mais devagar, para que todas as pessoas possam compreender e entender, porque eu sempre falei rápido ali, dinâmico. Alfazema, salve Arruda, e daqui a pouco as pessoas, o que ele falou, Então, eu estou me policiando bastante, mas sem perder a essência, para falar um pouco mais pausado, um pouco mais didático, né? Para que vocês possam também transcrever isso e as pessoas possam reproduzir. A única coisa que a gente pede, eu não esqueci do trabalho futuro, né? Mas a única coisa que eu peço, assim, quando as pessoas falam, poxa, a gente pode pegar esse trabalho e desenvolver algo aqui, eu falo, deve fazer. Vanessa, deve. A única coisa que eu peço é citar a fonte, só, mais nada. Citar a fonte. Nós temos grupos de Umbanda, outros grupos que desenvolveram trabalho com ervas a partir desse, né? A partir da nossa identificação e foram lá esmiuçando. Então, se eu falar em projeto futuro, o projeto principal hoje é o 2º livro, né? E é esse canal, esse nosso canal por enquanto via Instagram, né? Instagram, Facebook. Não sei se eu vou criar um canal de YouTube, o futuro vai dizer, para que a gente tenha lá vídeos mais consistentes. Tem a proposta aí da gente fazer um podcast para ter as podas vermelho, né? Os cortes vermelhos. Mas realmente eu não sei. Eu falo. O trabalho não é meu. Eu sou o mensageiro. Eu imagino que vocês ouviram isso do pai Ronaldo, né? Ele fala assim, eu sou o carteiro. Eu não sei quem é o remetente. Eu só sei quem é o destinatário. Né? Eu só sei que eu tenho que entregar a mensagem. Eu sei que eu tenho que levar esse conhecimento adiante. De onde ele vem, ele continua vindo. Né? Eu sei alguns dos remetentes que dizem respeito a mim, a minha vida, ao meu caminho. Mas enquanto eu puder, enquanto eu tiver força física, eu espero ter vontade, né, de fazer isso. É isso. Tem as barreiras, tem as dificuldades, tem as oposições, né, que não são só de outras religiões, são dentro da Umbanda também, dentro do nosso meio. Tem os umbandistas que não compreenderam e vão por outros caminhos, e a gente acaba entrando todo mundo ali na mesma onda, as pessoas olhando de fora e falando assim, poxa, todo mundo é desse jeito. Eu acredito muito na Umbanda de terreiro, de pé no chão, né, no desenvolvimento mediúnico baseado no magnetismo de terreiro, mas eu acredito nas conexões espirituais. Né? Comigo tanta coisa aconteceu naturalmente, por que não pode acontecer com outras pessoas também? Né? Então seria um contrassenso meu eu dizer que o que é possível para mim não é possível para o outro. Então é isso. Se eu pensar num projeto futuro, além do livro, é isso, é continuar nesse trabalho simples, objetivo de levar, né, esse conhecimento por onde a gente puder. Simples assim.